Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Estamos terminando essa lição do segundo trimestre. Estamos aqui na lição número 13, Israel no Egito. Vamos fazer a leitura dos comentários da irmã Ellen G. White. Sábado, 18 de junho. Por causa do serviço que José prestara à nação egípcia, não somente foi concedida uma parte do país como morada aos filhos de Jacó, mas também estiveram isentos de impostos e foram generosamente supridos de alimento enquanto durou o período de escassez. O rei reconhecia publicamente que havia sido pela misericórdia da interferência do Deus de José que o Egito desfrutava abundância, enquanto outras nações estavam morrendo com a falta de alimento. Via também que a administração de José havia enriquecido grandemente o reino, e como agradecimento, tratou a família de Jacó com muita consideração e com o que tinha de melhor. Patriarcas e Profetas, página 201. O procedimento de Deus com seu povo deve ser constantemente lembrado. Como são frequentes as provas de sua providência em relação ao Israel antigo. Para que este não esquecesse a história do passado, Deus ordenou a Moisés que pusesse esses acontecimentos em um hino, para que os pais pudessem ensiná-los aos filhos. Deveriam reunir memórias e conservá-las bem vívidas, para que quando os filhos perguntassem a respeito, toda a história lhes fosse repetida. Desse modo, o procedimento providencial de Deus para com seu povo, sua bondade, misericórdia, cuidado, deveriam ser conservados na lembrança. Somos exortados a lembrar-nos dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Hebreus 10, 32. Como um Deus que opera milagres, o Senhor atua em favor de seu povo nesta geração. Amados, a história passada dessa causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto os idosos quanto aos mais novos. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo por suas maravilhas. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 289. Na providência de Deus, diariamente somos postos em contato com os não convertidos. Com sua própria mão direita, Deus está preparando o caminho adiante de nós, para que sua obra progrida rapidamente. Como colaboradores seus, temos uma sagrada obra a fazer. Devemos sentir angústia pelos que estão em posição elevada. Devemos levar-lhes o gracioso convite para assistir ao banquete das bodas. Embora agora quase que inteiramente em poder de homens ímpios, todo o mundo, com as suas riquezas e tesouros, pertence a Deus. Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude. Salmos 24, 1. Ah, se os cristãos reconhecessem cada vez mais ser-lhes privilégio e dever, enquanto alimentam princípios corretos, aproveitar cada oportunidade dada pelo céu para fazer o reino de Deus progredir nesse mundo. Conselhos sobre mordomia, página 186. Domingo, 19 de junho. Jacó vai a José. Chegando ao Egito, a multidão fora diretamente para a terra de Gósen. José foi para lá, em sua carruagem oficial, acompanhado de uma grande comitiva de príncipes. Esqueceu-se do esplendor que o cercava e da dignidade de sua posição, e apenas um pensamento lhe ocupava a mente, e uma saudade imensa fazia seu coração vibrar. Ao ver os viajantes que se aproximavam, não conseguiu conter um amor reprimido por tantos anos. Saltou da carruagem e correu para dar as boas-vindas ao pai. Lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Gênesis 46, 29 e 30. O faraó reconheceu a sabedoria de José na administração de todas as coisas que diziam respeito ao reino, especialmente na preparação para os longos anos de fome que vieram sobre a terra do Egito. Sentia que todo o reino era devedor de sua prosperidade ao sábio comando de José. E como sinal de sua gratidão, disse a ele: a terra do Egito está à tua disposição.
Faça com que teu pai e teus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Gênesis 46, 7. Amados, José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Gênesis 47, 11 e 12. História da Redenção, página 74. Embora os egípcios tivessem por tanto tempo rejeitado o conhecimento de Deus, o Senhor ainda lhes deu oportunidade de arrependimento. Nos dias de José, o Egito fora um abrigo para Israel. Deus havia sido honrado pela bondade demonstrada ao seu povo. E agora, aquele misericordioso, paciente e cheio de compaixão deu para cada juízo um prazo para a realização de sua obra. Os egípcios, recebendo maldição por meio dos mesmos objetos que adoravam, tiveram prova do poder de Jeová, e todos que quisessem poderiam se sujeitar a Deus e escapar de seus juízos. Patriarcas e Profetas, página 282. Amados, qualquer discriminação é abominável a Deus. Deus rejeita qualquer coisa dessa natureza. Aos seus olhos, todos têm o mesmo valor. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Atos 17, 26. Sem distinção de idade, categoria, nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos convidados a ir a ele e viver. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto. Gálatas 3, 28. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Provérbios 22, 2. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12. O desejado de todas as nações, página 319. Segunda, 20 de junho. Jacó se estabelece no Egito. Não muito tempo depois da chegada deles, José também trouxe seu pai para ser apresentado ao faraó. O patriarca era um estranho nas cortes reais, mas entre as cenas sublimes da natureza, tinha tido comunhão com um rei mais poderoso. E agora, em consciente superioridade, levantou as mãos e abençoou o faraó. Ao reencontrar José, Jacó havia falado como se estivesse pronto para morrer, depois de um final tão feliz para sua longa ansiedade e tristeza. No entanto, 17 anos ainda deveriam ser concedidos a ele no retiro pacífico de Gósen. Esses anos estiveram em alegre contraste com aqueles que os precederam. Viu em seus filhos provas de um verdadeiro arrependimento. Viu sua família rodeada de todas as condições necessárias ao desenvolvimento de uma grande nação. E sua fé se apegou à segura promessa de seu futuro estabelecimento em Canaã. Ele próprio estava cercado de todas as demonstrações de amor e favor que o primeiro-ministro do Egito poderia conferir. E feliz na companhia de seus filhos durante tanto tempo perdido, faleceu tranquilamente. Patriarcas e Profetas, página 192. Amados, a continuidade da influência cristã é o segredo de seu poder. E este depende da firmeza com que manifestam o caráter de Cristo. Ajudem os que erraram, contando a eles sua experiência. Mostrem-lhes como, quando cometeram graves erros, a paciência, a bondade e auxílio de seus companheiros de trabalho deram a vocês coragem e esperança. Até o juízo, nunca saberão a influência de uma conduta bondosa e prudente para com os incoerentes, insensatos e indignos.
Quando nos deparamos com a ingratidão e traição daqueles com quem depositamos uma confiança sagrada, somos tentados a mostrar nosso ressentimento e indignação. É isso que o culpado espera e para que está preparado. Mas a bondosa paciência toma-o de surpresa e muitas vezes desperta os seus melhores impulsos e faz nascer neles o desejo de uma vida mais nobre. A Ciência do Bom Viver, página 494. A mensagem laodiceana se aplica à igreja nesses dias. Vocês creem nessa mensagem? Têm corações que sentem? Ou dizem constantemente: estamos ricos e abastados e não precisamos de coisa alguma? Será em vão que a declaração da verdade eterna foi dada a esta nação para ser levada a todas as nações do mundo? Deus escolheu um povo e fez dele depositário de uma verdade repleta de resultados eternos. Foi-lhe confiada a luz que tem iluminado o mundo. Acaso cometeu o Senhor um erro? Somos nós, em verdade, os instrumentos de sua escolha. Somos nós, os homens e as mulheres, que devem levar ao mundo as mensagens de Apocalipse 14, proclamar a mensagem de salvação aos que se encontram à beira da ruína. Agimos nós como se o fôssemos? Amados, a mensagem laodiceana se aplica a todos os que professam guardar a lei de Deus, mas não a praticam. Não devemos ser egoístas em nada. Todo aspecto da vida cristã deve ser uma representação da vida de Cristo. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 1073. Terça, 21 de julho. Jacó abençoa os filhos de José. Ao sentir que a morte se aproximava, o patriarca Jacó mandou chamar José. Um assunto importante exigia atenção. Os filhos de José deveriam ser incluídos com as devidas formalidades entre os filhos de Israel. José, vindo para o último encontro com seu pai, trouxe consigo Efraim e Manassés. O desejo de José era que eles se unissem ao seu próprio povo. Manifestou sua fé na promessa da aliança, renunciando em favor de seus filhos a todas as honras que a corte do Egito oferecia. E tudo isso para ter um lugar entre as desprezadas tribos de pastores, às quais foram confiados os oráculos de Deus. José, ou melhor, Jacó, afirmou: os seus 2 filhos, que lhes nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rúben e Simeão são meus. Gênesis 48, 5. Deviam ser adotados como seus e se tornar líderes de tribos distintas. Assim, um dos privilégios da primogenitura que Rúben havia perdido recairia sobre José, uma dupla porção em Israel. Ao se aproximarem os filhos de José, o patriarca os abraçou e beijou, colocando solenemente as mãos sobre a cabeça deles para abençoá-los. Então orou: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Gênesis 48, 15. Não havia mais aquele espírito de autodependência, nem confiança na astúcia e no poder humanos. Deus tinha sido seu mantenedor e apoio. Não havia queixa dos maus dias do passado. Ele não considerava mais suas provações e tristezas como coisas que haviam estado contra ele. A memória trazia somente a lembrança da misericórdia e a amorável bondade de Deus, que com ele estiveram durante toda a sua peregrinação. Amados, terminada a bênção, Jacó fez ao seu filho a seguinte afirmação, deixando às gerações futuras, durante longos anos de cativeiro e tristeza, o testemunho de sua fé. Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Gênesis 48, 21. Patriarcas e Profetas, página 193. A esperança de Israel foi incluída na promessa feita quando Abraão foi chamado, sendo posteriormente repetida várias vezes aos seus descendentes.
Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Ao ser desdobrado perante Abraão o plano de Deus para a redenção da humanidade, o sol da justiça brilhou em seu coração e as trevas que nele haviam foram dissipadas. E quando o próprio Salvador andou entre os filhos dos homens e falou com eles, testemunhou aos judeus sobre a gloriosa esperança do patriarca, esperança de libertação por meio da vida de um redentor. Abraão, disse Jesus, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. João 8, 56. Patriarcas e Profetas, página 398. Quarta-feira, 22 de junho. Jacó abençoou seus filhos. Por fim, todos os filhos de Jacó foram reunidos em redor de seu leito de morte. Então o patriarca os chamou e disse: reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Gênesis 49, 2. Muitas vezes, com ansiedade, havia pensado no futuro deles e tentado conceber um quadro da história das diferentes tribos. E agora, quando os filhos esperavam receber sua última bênção, o espírito de inspiração veio sobre ele e, em visão profética, o futuro de seus descendentes lhes foi revelado. Um após outro, os nomes de seus filhos foram mencionados, o caráter de cada um foi descrito, e a futura história das respectivas tribos foi brevemente predita. O sacerdócio foi designado a Levi, o reino e a promessa messiânica a Judá, e a dupla porção da herança a José. A tribo de Ruben nunca se destacou em Israel. Não foi tão numerosa como Judá, José ou Dan, e esteve entre as primeiras que foram levadas em cativeiro. Patriarcas e Profetas, página 194. Jacó sempre havia sido um homem bastante sentimental. Seu amor para com os filhos era forte e profundo, e o testemunho que lhes deu em seu leito de morte não foi uma declaração de parcialidade ou ressentimento. Ele havia perdoado a todos e os amou até o fim. Em sua ternura paternal, ele teria pronunciado somente palavras de ânimo e esperança. Mas o poder de Deus repousou sobre ele e, sob a influência da inspiração, foi levado a declarar a verdade, ainda que fosse dolorosa. Pronunciadas as últimas bênçãos, Jacó repetiu a incumbência relativa ao seu sepultamento. Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Macpela. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. Gênesis 49, de 29 a 31. Assim, amados, o último ato de sua vida foi manifestar fé na promessa de Deus. Patriarcas e Profetas, página 196. Nem todos neste mundo tomaram o partido dos inimigos de Deus. Nem todos se tornaram desleais. Existem uns poucos que são fiéis a Deus, pois escreveu João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Logo será travada, amados, a violenta luta entre os que servem a Deus e os que não o servem. Logo, tudo que pode ser abalado será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal de que fala Êxodo 31, de 12 a 18. Eles se colocarão ao lado da palavra viva. Está escrito. Essa é a única base sobre a qual poderão estar seguros. Os que quebrarem seu pacto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Os adoradores de Deus serão distinguidos especialmente por seu respeito ao quarto mandamento, visto ser esse o sinal do poder criador de Deus e a testemunha de seu direito de reclamar a reverência e a homenagem do ser humano. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 17. Quinta, 23 de junho. A esperança na terra prometida. Jacó e seus filhos haviam trazido consigo ovelhas e bois para o Egito.
onde tinham se multiplicado grandemente. Antes de deixar essa terra, o povo, por instrução de Moisés, exigiu uma recompensa pelo seu trabalho que não fora pago. Os egípcios queriam tanto se livrar da presença deles que não recusaram isso. Os cativos saíram carregados de espólios de seus opressores. Naquele dia, completou-se a história revelada a Abraão em visão profética séculos antes. Sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Gênesis 15, 13 e 14. Os 400 anos havia se cumprido. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 12, 51. Ao partirem do Egito, os israelitas levaram consigo um precioso legado: os ossos de José, que por tanto tempo haviam esperado o cumprimento da promessa de Deus, e que durante os anos sombrios de cativeiro tinham sido um lembrete da futura libertação de Israel. Êxodo 13, 19, Patriarcas e Profetas, página 234. Queridos, Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando com seus colaboradores. A Ciência do Bom Viver, página 479. Tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecido no mundo futuro. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então explicação. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Naquilo em que nossa mente finita só via confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs às experiências que nos pareciam as mais difíceis. Ao reconhecermos o terno cuidado daquele que fez todas as coisas contribuírem para o nosso bem, nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 223. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido recai sobre o Salvador, que o envolve com sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é sua defesa. Nada lhe pode tocar a mão sem a permissão do nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8, 28. A fé pela qual eu vivo, página 64. Queridos, a esperança de redenção por meio do advento do Filho de Deus como Salvador e Rei jamais se extinguiu no coração dos seres humanos. Desde o início tem havido alguns cuja fé tem sido estendido além das sombras do presente para as realidades do futuro. Por meio de Abraão, Sete, Enoque, Metusalém, Noé, José, Abraão, Jacó e outros homens notáveis, o Senhor preservou as preciosas revelações de sua vontade. Foi assim que Deus partilhou com os filhos de Israel, povo escolhido para que, por seu intermédio, o Messias prometido fosse dado ao mundo. O conhecimento das exigências de sua lei e da salvação a ser realizada graças ao sacrifício expiatório de seu Filho amado. Profetas e Reis, página 398. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos começar uma nova lição. Estamos aguardando e que você tenha uma semana feliz na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.